olha, não adianta também a gente querer ficar engajado num projeto social, né, e cuidar do outro se a gente não cuida da gente. E é por isso que o Vida Melhor sempre se preocupa também em te ajudar a conhecer melhor o seu corpo e cuidar mais da sua saúde. Hoje você vai saber como prevenir problemas respiratórios. Eu vou receber o Dr. Paulo Camis, que é clínico geral, formado pela USP, professor do Hospital das Clínicas, e está aqui para a gente falar um pouquinho sobre essas alergias, sobre as gripes, os resfriados, como é que a gente pode ter uma condição respiratória melhor. Por favor, Dr. Paulo, muito obrigada por ter vindo. Prazer em receber. Obrigado pelo convite. Vamos sentar para a gente conversar mais um pouquinho? Eu quero, inclusive, chamar a atenção dos nossos telespectadores que podem participar, tirando dúvidas através do vidamelhor@redevida.com.br ou ligando para 2202-8432. Todo mundo aqui pode participar, mandar as dúvidas e no próximo bloco você vai responder, ok? Perfeito. Bom, como é que a gente pode entender melhor o processo respiratório, um leigo, para saber, antes da gente começar a conversar, o que é que acontece com a gente? O processo respiratório? Porque na verdade a gente vai falar sobre as doenças respiratórias, mas pra gente falar sobre essas doenças, a gente tem que entender, o ar entra pelas narinas. Então, o ar entra porque você cria um gradiente negativo de pressão, né? A sua musculatura respiratória faz com que você expanda seus pulmões, você gera uma pressão negativa e o ar entra por onde tiver passagem. Né? Se você tiver... O ideal é que a gente respire mesmo pelo nariz ou pode fazer a respiração pela boca? O ideal é que se respire pelo nariz, pelo seguinte motivo, né? Porque o nariz ele é todo revestido por uma superfície mucosa que ela é toda irregular, né? As conchas nasais ou os cornetos, né? Como vocês ouviram falar. E aí isso faz com que o ar ele já atinja o fundo da faringe, o começo das vias aéreas inferiores aqui, começa pela traqueia, ainda é uma via aérea superior, mas ele já chega lá com uma temperatura corpórea praticamente. Né? Uma temperatura muito baixa, chegando lá, que se eu viesse direto pela boca, não geraria esse turbilhonamento de ar, essa troca de calor entre a mucosa, né, que é maior quando você respira pelo nariz, ela chegaria numa temperatura mais baixa. E quando a gente respira, então, pela boca, a temperatura desse ar chega mais baixa, isso pode ser prejudicial? Isso pode ser prejudicial. Pode ser, não quer dizer que vá ser, mas pode ser prejudicial. Pode ser um dos fatores de desencadear, por exemplo, uma laringite, uma faringite ou não? Nada tem a ver uma coisa com a outra? Até pode, isso é difícil dizer porque isso não foi comprovado, né? É complicado você fazer um estudo e falar, você respira pela boca, as pessoas não prestam atenção nisso. Né? Você fala, você respira pela boca, por isso você teve laringite, as pessoas não reparam. Agora, né? nesses cornetos que você falou ainda há pouco, existe uma espécie de filtro ou ele só vai fazer com que a temperatura desse ar fique uma temperatura corpórea? De alguma forma a gente filtra também esse ar através da respiração nasal? Com certeza. Você faz uma filtragem, digamos assim, de partículas maiores. Né? Você imagina que é uma superfície que ela não é totalmente lisa. É uma superfície que ela é pegajosa. Né? O catarro, o muco que a gente produz, ele serve, entre outras coisas, para impactar substâncias estranhas, né, que entrem pelo nariz. Né? Então, uma macropartícula vai ficar parada, ela não vai chegar. O ar que chega nas suas vias aéreas distais, né, nos alvéolos, no final das vias aéreas, onde vai ter a troca gasosa, ele é um ar essencialmente puro. Bom, a gente pode notar que o corpo humano é perfeito, né? Tudo bem pensado, então já tem lá o jeitinho certo para que esse ar chegue quase puro, praticamente mas não puro. vamos exagerar, então, né? por que é que a gente tem problemas respiratórios? O que acontece? Então, o problema respiratório vai ter quando algum dos mecanismos de defesa falha. Algum, né, ou vários. Em geral, é uma somatória de coisas. Né? Então, tem pessoas que têm uma hipersensibilidade. Exemplo, a rinite. Exemplo, a asma, né, quando for numa via aérea mais baixa. A rinite é no nariz. Né? Então, aquela pessoa que está com um estímulo menor já fica com o nariz sempre coçando, entupido, espirrando. E normalmente, né, a gente percebe que quem tem rinite tem uma família de pessoas também alérgicas com rinite. Isso é genético? Você tem uma carga genética, mas atualmente a gente está vivendo uma epidemia, né, de doenças respiratórias com destaque para a rinite. Por quê? Por conta da poluição. Né? Então, quer dizer, as pessoas estão o tempo inteiro expostas a algo que os nossos antepassados não foram selecionados para estar. Né? A gente está contrariando
milhares de anos de evolução, né? Saindo no ar poluído. O que acontece? Se você ficar o tempo inteiro respirando o ar poluído, uma hora o seu nariz vai pedir socorro. Né? As suas vias aéreas. Eu dei o exemplo do nariz para ficar de uma forma mais leiga, né? Mas se eu falar Medicaid, você me corrige, que às vezes eu... Não, mas a gente está entendendo perfeitamente, então, tá ótimo. Bom. Mas é isso aí. Por que se usa o termo rinite ou asma, né? Que muitos leigos chamam de bronquite asmática, né? Ou mesmo só bronquite. Se qualquer pessoa que não tem essa doença ficar respirando cargas progressivas maiores de poluentes, uma hora o pulmão vai fechar. Então, uma bronquite pode ser adquirida ao longo da vida? Pode ser adquirida ao longo da vida. Quais são as principais causas para que ela seja adquirida no meio do caminho? Então, exposição constante a alérgenos, né? São as principais causas, né? Mas o que acontece é que as pessoas que são alérgicas, né? Porque isso é como se fosse uma alergia, só que das vias aéreas. No caso da rinite, das vias aéreas mais superiores, no caso da asma, das vias aéreas mais inferiores, né? As pessoas que têm esses problemas, né? Se você pegar o exemplo da pele para ficar claro, né? Se eu tomar uma picada de inseto, eu não sou alérgico, né? Mas vai ficar uma marquinha local. A pessoa que é alérgica, uma picadinha, ela já fica o corpo inteiro empipocado, vou usar um termo aqui, né? A mesma coisa funciona para rinite e para asma, né? Às vezes um estímulo mínimo já faz com que o nariz dela trave ou o pulmão dela meio que feche, né? Que é aquelas pessoas que talvez muitos dos que estão nos ouvindo aqui tenham esses problemas, né? E o pulmão fica apitando. Por quê? Porque você imagina um cano que está passando ar, e esse caninho, que são os brônquios, eles ficam mais estreitos. Então você sente aquele assobio, né? O chiado, né? Que as pessoas vêm falar para mim, estou com tosse, estou com chiado, estou com falta de ar. Digamos assim, a tríade, né? Os 3 sintomas principais de quem tem uma broncoconstrição, uma asma. Uma asma. Assim. Asma e bronquite é a mesma coisa? Então, bronquite é um termo leigo, né? Bronquite, vamos supor, é uma inflamação dos brônquios, né? É que, para os médicos, a asma é essa reação de hipersensibilidade. Agora, você tem a bronquite crônica, que também é um termo que está se usando cada vez menos pelos médicos, mas que é causada pelo cigarro e também por outros poluentes, né? No Brasil ainda é um problema por aquelas mulheres que usam muito fogão a lenha, né? Não só o cigarro, mas é a segunda causa de bronquite crônica, que a gente fala que é doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, por causa do fogão a lenha, muita fogão a lenha fogão é uma causa comum, principalmente no interior, né? Que usam não tem tanta tecnologia, pode acontecer. Bom, e uma pessoa quando ela entra em crise, né, de asma, Sim. ela precisa ser medicada. Sim. E aí o que você usa, né? Se você raciocinar que primeiro é importante que ela não evite se expor a alérgenos. Né? E até agora vamos supor, nesse clima frio que está entrando, né? Muitas vezes a crise é desencadeada pela simples variação de temperatura. Né? Então, você tem medicações para asma e também para rinite que vão tratar a crise e tem medicações que você vai usar para prevenir a crise. E existe, né? então, um jeito da gente prevenir essas crises, além de evitar a exposição a esses poluentes? É claro que é né? muito melhor evitar, porque você vai estar poupando a pessoa de usar uma medicação. Né? Mas você, às vezes, mesmo poupando, a pessoa ela vai ter crise mesmo assim. Então, você tem que tratar para tirar essa hiperreatividade, né? Você vai dar uma medicação que vai atuar genericamente, né, na causa do problema. Tá? Então, você vai dar uma medicação... E precisa ser medicado rapidamente? Assim, a pessoa, às vezes, tem mãe que tem um filho, por exemplo, em crise de asma, e aí eu vejo um desespero. Precisa realmente ser medicado muito rápido? Precisa ser medicado, né? A velocidade vai depender da severidade do processo. Tem crises que realmente são muito intensas, se a pessoa não for medicada, ela vai sofrer da falta de ar e, em casos extremos, pode até... Ir a óbito, pode morrer. Né? Em casos extremos. Não é a regra, né? Senão ia ser um problema muito grande, porque está tendo muitos casos. Estão tendo muitos casos. Né? Bom, estão chegando várias perguntas aqui. No próximo bloco eu vou pedir para que você responda. Vou até deixar já uma pergunta aqui no ar. Perfeito. Por que é que quando muda o tempo sempre aparece em mim
uma crise de asma. Queria que a gente falasse um pouquinho, então, sobre essa relação. Tá a bom. Pergunta vem do Silvio Raskovski, que não informou a cidade nem o estado, mas a gente responde já já, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Estou conversando com o Dr. Paulo Camis sobre os problemas respiratórios tão comuns nessa época do ano, né, Dr. Paulo? Muito comum. De volta com o nosso Vida Melhor, a gente está conversando sobre as doenças respiratórias, inclusive eu deixei uma perguntinha no ar, do telespectador Silvio Raskovski. Mas se você tiver uma pergunta, se tiver uma dúvida sobre o seu problema respiratório, de alguém que você goste bastante, pode enviar a sua pergunta para vidamelhor@redevida.com.br ou no 2202-8432. Silvio Raskovski pergunta: por que é que sempre aparece uma crise de asma quando o tempo muda? Então, eu até já entrei um pouquinho nesse assunto, né? Mas tem pessoas em que você não acha exatamente um alérgeno, alguma substância que desencadeia a crise. É a simples variação de temperatura. Então, às vezes, ele só mudar de um ambiente que estava sem ar-condicionado para um ambiente que estava com ar-condicionado gelado já pode desencadear uma crise. Algumas justificativas científicas para isso são que o nosso aparelho, né, que está sempre limpando, vamos dizer assim, nossas mucosas, né? Tem uns cílios que ficam como se fosse varrendo o nosso muco, né? Consequentemente, as substâncias que ficam impactadas nele, para o ar que chegar nos pulmões chegar limpo, eles ficam mais preguiçosos quando entra algum ar frio. Né? Então, a chance de ficar algum alérgeno lá irritando é maior. Né? Mas, às vezes, a simples exposição ao frio já desencadeia. É uma tentativa até do organismo de defender o corpo daquele ar frio que está chegando. Né? Então, está entrando, ele quer proteger do ar frio, ele fecha. Perfeito. Assim. Bom, Cláudia Fernandes de Campinas, São Paulo, ela diz o seguinte: a receita caseira de inalar vapor d'água com a cabeça coberta por uma toalha realmente funciona? Faço isso há anos e ensino aos meus filhos também. Tá. Receita caseira de inalar vapor d'água com a cabeça coberta por uma toalha. Você responde já já. Inalar vapor d'água com a cabeça coberta por uma toalha funciona? Então, essa é uma forma que até eu usei na minha infância, né? Minha mãe costumava fazer comigo também. No que isso vai ajudar principalmente? Ele vai ajudar no sentido de fluidificar as suas secreções, principalmente nasais. Né? Então, às vezes você está com o nariz muito entupido, você inalar um vapor quente pode fluidificar a secreção. Só que tem que tomar cuidado também com o outro extremo. Se você não tem nada prejudicando, não vai exagerar também. Por quê? Porque a água pura, ela não tem o mesmo poder osmótico do nosso sangue. Então, o nariz ele pode até ficar cheio dessa água, né? Porque ele vai captar a água em excesso. Tá vendo? Você pode até ficar um pouquinho entupido. Depois passa, porque é só água, o corpo absorve um pouquinho. Mas, de uma forma geral, funciona assim. É uma fórmula caseira que tende a funcionar. Para alergia, para rinite ou para o nariz entupido? Ele tende a fluidificar a secreção. Então, com isso, você pode limpar melhor o seu nariz e pode te ajudar na alergia também. Né? Porque você vai estar limpando e eliminando alérgenos que podiam estar impactados lá na sua mucosa. Ok. Tá? A Mariela Assunção diz que é fumante há 3 anos. Ela fala que a família tem histórico de infarto. O pai já teve e 2 irmãos dela também. O cigarro aumenta minhas chances de sofrer infarto? Com certeza. Não é necessariamente o tema aqui da discussão, mas sem dúvida nenhuma. É bom parar de fumar rápido, né? Sem dúvida, mas e também, né, só para puxar para o tema da nossa conversa aqui, é uma das grandes causas de problemas respiratórios. Né? A gente falando da bronquite, seria a doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite é uma das manifestações dela. Ok. Né? Fernando Albuquerque, de Londrina, no Paraná, ela diz: oi, Claudinha, adoro o seu programa, gostaria de saber a diferença entre asma e bronquite. A gente já falou, né, que na verdade... Mas vamos repetir, bronquite então, é um termo errado, é bronquite isso? Bronquite você até pode ter só bronquite, né? Mas bronquite, em geral, é um termo que o público leigo usa para se referir à asma. Né? Para os médicos, a bronquite crônica é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. É como se os brônquios estivessem constantemente com secreção, e a principal causa é o cigarro, né? E isso não é um quadro totalmente reversível. A asma tende a ser reversível. Tá? Ok. Priscila Coelho, de Duque de Caxias, ela pergunta
Essa pergunta é a mesma. De que forma o clima contribui para as doenças respiratórias? Patrícia Santos, de São Vicente, São Paulo. A gripe comum pode matar? Sem dúvida, né? Por isso que a gripe, né? Isso é importante definir, a gripe não é a mesma coisa que o resfriado comum. Né? A gripe é uma infecção pelo vírus influenza e ele está sempre mutando, né? Um dos vírus que está sempre pregando peças na comunidade médica, por isso que a vacina anual nas populações de risco, principalmente, é tão preconizada. Né? Eu que sou geriatra, eu aconselho para todos os pacientes da faixa etária geriátrica a tomarem anualmente a vacina para a gripe. Ela previne não só a gripe, mas a gripe deixa o corpo fragilizado e acaba prevenindo doenças por conta disso, né? A pneumonia, a pessoa que não tem gripe tem menos pneumonia e, consequentemente, menos chance de morrer, que é uma das principais causas de morte, principalmente na faixa etária geriátrica. A pneumonia. Gripe também, né? Mas tem prevenções indiretas que você faz prevenindo a gripe com a vacina. A gente recebeu muitas perguntas parecidas em relação à vacina de gripe. E as pessoas estão perguntando por que é que elas sentem um desconforto, até mesmo uma sensação de gripe, resfriado logo após a vacina, se existe alguma relação. Isso pode acontecer primeiro porque a vacina pode ter o efeito dela é mais depois de umas 2, 3 semanas e essa pessoa já podia estar infectada antes, então às vezes é uma coincidência. Mas também a vacina é feita com vírus atenuado, então ela pode sentir uma manifestação leve dos sintomas de gripe. E também pode ser uma manifestação do próprio sistema imunológico, né? Quando dá uma reação em relação, que é o que você quer até, né? Você quer que o seu sistema imunológico se ative. Se ele fica hiperativado, ele às vezes pode causar um pouco mais de mal do que bem. Mas os sintomas tendem a ser leves e isso não contraindica a utilização da vacina. Ao contrário, precisa tomar, Pelo contrário, né? Justamente. Ok. Márcia Cury, ela é de São Paulo, ela diz que o filho dela, de 7 anos, vive resfriado. Há quase um ano ela não o vê sem o nariz escorrendo. E por que isso está acontecendo? Muito provavelmente o que o filho dela tem é uma rinite alérgica, né? Ela falou aí de qual cidade que ele é? 7 anos, ela é de São Paulo. De São Paulo... São Paulo, capital. Então, quer dizer, isso que eu falei, a epidemia que a gente está vivendo, né? Dos problemas respiratórios por conta da poluição. Né? Então, muito provavelmente, o seu filho, ele tem rinite alérgica, que é uma doença que tem tratamento. Porque um resfriado não dura um ano, não, né? Um resfriado de origem infecciosa, não. Né? Mas provavelmente ele está sendo exposto a algo que está desencadeando crises aonde quer que ele vá. Né? Seja a poluição, seja às vezes a própria variação de temperatura, né? A mudança de ambiente, e aí ele pode ser tratado. Ok. Quais são os riscos da automedicação para quem tem sinusite, rinite ou gripe? Ariane Matos. Nossa, esse é um tema amplo, né? Os riscos da automedicação seria tema até para uma conversa inteira aqui. Mas os riscos são múltiplos, né? Dependendo do que você vai usar e dependendo da faixa etária, né? Nos idosos a gente vê efeitos colaterais gravíssimos, né? Talvez com um jovem você até possa se dar o luxo de prescrever uma medicação inadequada, mas um idoso, muitas vezes, você tira ele um pouquinho da fisiologia normal dele e ele sofre consequências catastróficas, né? Então, o que acontece? Os antigripais, né, que a gente usa, os descongestionantes, que efeitos eles podem ter muitas vezes, né? Um dos efeitos é o efeito sedativo, né? Às vezes eles desobstruem o nariz, vamos supor assim, mas eles causam um efeito sedativo importante. Né? Então a pessoa dorme, então ela pode muitas vezes não render no trabalho, né? E pode, no caso de uma população idosa, aumentar o risco dela cair, que é um grande problema. Né? O que mais? Esses medicamentos, muitas vezes, eles dão eles fecham a circulação no nariz e por isso vai menos circulação para lá e aí desobstrui. É uma outra forma de ação, vamos dizer assim, simplificadamente. Né? Só que eles não atuam só na circulação nasal. Eles têm um escape também, um efeito sistêmico. Então, se você pensar que vai fechar um pouquinho a circulação, a tendência é ter um aumento da pressão arterial. Né? Então a pessoa pode sofrer as consequências disso também. Outro problema é que muitos desses remédios eles funcionam muito bem para os sintomas. Você vai falar, pô, mas por que isso é um problema?
Esse é um problema porque ele causa adição, vício. A pessoa fica dependente. A pessoa fica dependente desse remédio e ele passa a fazer cada vez menos efeito. Então não é incomum a pessoa chegar no seu consultório, ele está com o nariz constantemente entupido, porque ele está dependente do remédio. Ele Constantemente usando o remédio. Constantemente usando. Ele tem um em cada bolso, um no porta-luvas do carro, um na cabeceira da cama, e ele está dependente do remédio. Então tem que fazer todo um trabalho para tirar essa dependência sem que o nariz dele obstrua, porque tem um efeito rebote. Perfeito. Nosso tempo já acabou. Eu queria só perguntar, porque tem muita gente perguntando a mesma coisa sobre a água fria, né? Tanto a natação na piscina gelada, quanto os banhos frios, se eles são realmente ideais para quem tem problemas respiratórios ou não. Então, há muito tempo se falava nisso, né? Você fazer natação vai melhorar a asma, né? A evidência, a asma ou muitas vezes as doenças respiratórias, qual que é o grande trunfo desses esportes, né? Não é pela água fria. Pelo contrário, né? A água fria pode até piorar, como a gente já falou. A água fria pode piorar? Pode piorar. Eu acho bom falar isso, porque às vezes tem pai e mãe que pensa que está fazendo melhor e de repente coloca o filho na água fria logo cedo, pode até piorar se ele tiver esse problema respiratório relacionado à mudança de temperatura. Tá. Né? A grande vantagem é que você está sempre trabalhando a musculatura respiratória. Então, quando você, por exemplo, exala o ar contra uma resistência que é a água, né? Você solta o ar quando você está com a cabeça dentro da água, né? Na técnica correta da natação. Você está exercitando a sua musculatura respiratória. Né? Então, isso favorece. Agora, dizer que é exatamente superior uma atividade física à outra, isso não ficou totalmente comprovado. Então, qual que é a melhor atividade física para a pessoa? Aquela que ela gosta. E tem que fazer, né? E aquela que ela faz. Exatamente. Obrigada, Dr. Paulo Camis, que é geriatra, professor de clínica geral, formado pela USP. Ele está no e-mail paulocamis.yahoo.com.br. Se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato. Muito obrigada por ter vindo. Até a próxima oportunidade. Prazer foi nosso, viu?